40 dias de espera. Quarenta dias de angústia. Quarenta dias de dor. 40 dias de milagres. 40 dias de amor. 40 dias para a Páscoa. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 1, verso 1. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Louvado seja o Senhor. Isso que está aqui, para muitos pode parecer, poxa, é uma introdução tão seca. Lucas está dizendo, escreveu, está endereçando este livro a um homem chamado Teófilo, e diz que ele verificou desde o início as coisas, que muitas testemunhas e coisa e tal. Para que isso? Qual o objetivo disso? É interessante que esse tipo de introdução só tem neste evangelho. Não tem no de Mateus, não tem no de Marcos, não tem no de João. Porque Lucas, ele tinha um propósito de Deus para a vida dele diferente dos outros. Cada evangelho teve um público em mente. Cada evangelho, ele teve um autor compatível com aquele público para o qual ele estava escrevendo. E o Lucas, ele era médico de profissão. Ele foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Mas especialmente Lucas é conhecido e é tratado por algumas autoridades em arqueologia, em Bíblia, em história, como um dos maiores historiadores da história da humanidade. Porque ele preocupou-se com um evangelho, eu diria assim, não que os outros não sejam inspirados, são, e são tão úteis quanto esse evangelho, mas como ele estava com a mente voltada para um grupo específico de pessoas, fora dos círculos da religião, ele usou de uma técnica muito comum em pesquisa histórica. E é interessante que, se você olhar para cá, quem já fez algum projeto de mestrado, ou TCC, ou doutorado, observa que é um capítulo que a gente separa para a metodologia. Como é que eu cheguei àqueles resultados? Que método eu empreendi? E é interessante que Lucas fala de algumas coisas aqui, apenas para criar as pontes, para você entender o que eu quero dizer. Por exemplo, quando ele diz assim, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. É interessante que quando você vai desenvolver um projeto de pesquisa, uma das coisas que você vai fazer é o quê? Levantamento de bibliografia. Você vai ver o que é que já foi escrito sobre aquilo, você vai ver o que é que já foi dito. E Lucas diz aqui no início que ele buscou isso. Ele fez uma pesquisa de tudo aquilo que já tinha sido escrito sobre Jesus. E ele diz mais, ele diz aqui, ó, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram o que, gente? Testemunhas oculares. Eu não vou me concentrar agora aqui, mas o ponto é o seguinte. O testemunho ocular, que é dado geralmente em uma entrevista é uma fonte primária de conhecimento, vocês sabem disso. É diferente de um livro. O livro é uma fonte secundária, mas uma entrevista é fonte primária. Então ele buscou fontes primárias, ele buscou aqui muito claramente uma revisão bibliográfica, porque a intenção dele, gente, era escrever um evangelho e não repassar mentiras ou mitos
como se fossem verdades. E aí vem a questão: Jesus, mito ou verdade? Não só a plausibilidade da existência de um homem que nascera na Galileia há 2000 e poucos anos, filho de uma jovem do campo, filho de um carpinteiro. Este homem é real? Ou será que Jesus não foi um mito que se criou naquele tempo, talvez até para que os judeus pudessem sobreviver à perseguição romana, em razão exatamente do pacifismo que foi tão claro na vida dos primeiros cristãos? Então, eu separei essa análise hoje. Talvez vocês nunca tenham lido, aliás, nunca tenham se apercebido desse prólogo aqui do Evangelho de Lucas. Um prólogo totalmente voltado ao quê? A chamar a atenção, a nossa mente, para a plausibilidade, para a confiabilidade daquilo que ele passaria a escrever. Então, gente, o que é que eu separei? O que é que a gente vê nesse texto que tem a ver com a nossa fé? E que vai responder a essa pergunta: Jesus, mito ou verdade? A primeira das coisas está no verso 1. Leia comigo mais uma vez. Muitos já, o que, gente? Se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. A primeira coisa que a gente entende com relação à nossa fé é que a nossa fé não é algo novo, não é algo que surgiu assim de maneira casual, não foi uma revelação de um anjo que apareceu, ou não foi um cometa que caiu e ali o cara teve uma visão. Não. O cristianismo, ele é fundamentado em fatos e não em histórias. Ele é fundamentado em acontecimentos. Então a primeira coisa que a gente tem que entender sobre a nossa fé, para que faça sentido eu estar aqui num dia de domingo, depois de uma semana de trabalho, e que eu não estou aqui certamente perdendo meu tempo, contando histórias de carochinha, nós vemos aqui, uma das coisas que se observam aqui, é que a vida, repita comigo, a vida e a obra de Jesus, repita comigo, a vida e obra de Jesus foi estudada por muitos do seu tempo. Ou seja, não é alguma coisa que surgiu 200 anos depois, 300 anos depois, 400 anos depois. Foi gente que conviveu com ele, foi gente que andou naqueles tempos, naquelas terras, que pesquisou. E observe que Lucas fala aqui de 3 palavras que me chamam muita atenção. Volta para o verso 1, identifica a palavra dedicaram aí, ou dedicação. Muitos já se dedicaram. O que é dedicação? Dedicação, gente, é um trabalho sem desleixo, é um trabalho compenetrado, é um trabalho que exige esforço, que exige vigor, que exige luta. Muitos se dedicaram a isso. Segundo, se dedicaram ao que, gente? A elaborar um relato de quê, meu povo? De quê? Dos fatos. Lucas está falando aqui de fatos, um relato de fatos, de acontecimentos. Por que eu coloquei e faço questão de chamar a atenção para vocês? Observem que as pessoas que estudaram sobre Jesus antes de Lucas desejaram relatar fatos e não mitos. E eu vou explicar a você por que Lucas dá tanta ênfase a essa questão da realidade factual sobre a vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus. A gente sabe que a Grécia Antiga e a Roma Antiga são berços de mitos. Ou quem é que nunca ouviu falar na mitologia grega? Seus deuses que casaram com mulheres e tiveram outros filhos. Zeus casou com uma mulher e teve Hércules e tudo aquilo mais. E Afrodite, a deusa do amor. E Vênus, que era a mesma Afrodite para os romanos e não para os gregos. O que é que a gente vê nesse ponto? Quando surge a filosofia clássica grega, Platão, Aristóteles, Sócrates, e daí vem toda a escola, a tradição da filosofia ocidental, a partir desses homens, eles mesmos denunciavam a mitologia grega. O que era que eles diziam? Diziam que aqueles deuses que os homens criavam eram nada mais, nada menos do que expressões das suas próprias carnalidades e desejos. Havia a necessidade de projetar aquela vida que se tinha, ou aquela vida que se desejava. Como é que se imagina, por exemplo, um culto como o culto a Afrodite, a Vênus, também a Diana dos Efésios,
que era uma, digamos, era a deusa correspondente na cultura dos efésios, ou até mesmo Astarote, que era a esposa de Baal para os cananeus, eram cultos de fertilidade, onde a relação sexual explícita era realizada dentro dos cultos. É por isso que haviam prostitutos e prostitutas cultuais naquele tempo. Então vejam bem, está aqui Lucas, um médico, provavelmente de origem grega, e está aqui esse cara querendo construir um relato de fatos. Por quê? Porque ele sabia que não estava afim de escrever um livro para contar a história de mais um Deus criado pela cabeça das pessoas, mas sobre um personagem real da história, um homem que viveu, andou entre nós, morreu e ressuscitou. A segunda coisa, gente, que eu vejo aqui, a primeira é que a vida e obra de Jesus foi estudada por muitos do seu tempo. Segundo, veja o versículo 2 comigo. Conforme nos foram, vamos lá, conforme nos foram o que, gente? Transmitidos por aqueles que desde o início foram o que, gente? Testemunhas oculares e servos da palavra. A segunda coisa que eu digo aqui é que a vida e obra de Jesus foi estudada por muitos do seu tempo, é o primeiro ponto. O segundo é que a vida e obra de Jesus foi testemunhada por muitas pessoas, gente de verdade que testemunhou a verdade. Ele está dizendo aqui que muitas testemunhas, que tratam desde o início, testemunhas oculares, ele faz questão de dizer aqui. Ele faz questão de dizer aqui, testemunhas oculares. Não são testemunhas de segundo nível. Não são fontes secundárias ou terciárias de informação. É gente que andou, que viu, que estava lá, que estava na hora da multiplicação dos pães, que estava na hora em que Jesus estava sendo crucificado, e que viu Jesus, que tocou Jesus depois da ressurreição. O ponto aqui é o seguinte: Lucas está chamando a atenção para nós, para que a nossa fé, ou a sua descrença, porque é possível que haja céticos no meio de nós, e eu te respeito, te amo e quero o melhor para a tua vida. É possível que haja agnósticos e ateus aqui, ou me assistindo, ou que vão me assistir por esse vídeo, que eu amo e respeito de todo o meu coração. Mas o ponto é o seguinte: crer ou não crer exige integridade intelectual. Tanto quem crê como não crê, na questão do evangelho, gente. Muita gente acha que acreditar em Cristo e no que Ele fez é uma questão de abstrair a lógica e entrar no oceano da fé. Não, aqui eu não estou falando de fé, aqui eu estou falando de fatos, tem a mesma letra inicial, mas é outra coisa. Nós temos que ter integridade intelectual para realmente averiguar fatos. E Lucas, seguindo aqui a metodologia de um bom historiador, ele fala das testemunhas oculares. Hoje estava aqui uma magistrada da área de execução penal, tinha outras, aqui tem muita gente da área jurídica na nossa igreja, e todos nós sabemos, gente, a importância de uma testemunha. Uma testemunha ocular de um fato pode salvar ou colocar na cadeia uma pessoa. Alguém que viu um crime, alguém que viu um desvio, alguém que estava na hora que se disse alguma coisa. O testemunho é uma coisa muito importante. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Agora imagina centenas de pessoas que viram. Eu não acredito em milagre. O cara estava morto e levantou. E viram. Tinha um aleijado que não andava e andou. Eu vi. Alucinação é bem possível, mas alucinação coletiva é algo impossível. Um estado de catarse. Testemunhas oculares. E eu vou mais, gente, eu vou te dizer mais. Quero dizer mais para você. Quando a gente testemunha falsamente, ou quando a gente testemunha ou fala uma mentira, ninguém fala mentira para sofrer consequências. Mente-se para se livrar de consequências. Estou certo ou estou errado?
Quando nós mentimos, quando criança, meu filho, você comeu isso aqui ou colocou a mão nesse negócio? Não, mamãe. Por quê? Porque se mamãe souber que eu fiz, se eu disser a verdade, eu vou o quê? Sofrer o dano. Por isso eu digo a mentira para me livrar do dano. Essa é a lógica da mentira. O que é a mentira? A mentira é um simulacro que se coloca sobre a verdade, sobre a realidade, para escondê-la, de maneira que eu me beneficie. Agora eu vou falar para vocês dessas testemunhas de Jesus. Quero falar para vocês de um tempo, gente, onde dizer que era de Jesus gerava morte. Não isso aqui que a gente está vivendo. Me perdoa a sinceridade, mas às vezes eu acho que isso aqui é clubinho social. Clubinho, está todo mundo bem aqui, veio de carro, alguns de ônibus, outros de táxi, clubinho. Você não sabe o que é, gente, você não sabe, nós não sabemos o que é. Um povo, homens e mulheres, que diante dos imperadores romanos, prontos para ser jogados aos leões no Coliseu Romano, lá em Roma, os imperadores só queriam uma coisa: nega Jesus aí, diz que tudo que você viu é mentira, diz que tudo que você está sentindo é mentira, diz que tudo que você está ouvindo é mentira. Não, eu não posso dizer que é mentira. Primeiro, porque não é. Segundo, porque eu não vou negar a realidade, a existência, a coerência, a plausibilidade, o amor e a graça do Deus que me salvou e mudou a minha vida. Esse tipo de convicção que a gente precisa ter. Esse tipo de convicção com a qual a gente tem que saber responder aos que perguntam sobre as esperanças da nossa fé. Fatos. Um homem galileu, o próprio Deus em carne andou no meio de nós. De maneira louca morreu por nós. Um amor louco. E o que Lucas está querendo dizer para nós é exatamente isso. A vida e obra foi testemunhada por muitas pessoas, gente de verdade que testemunhou a verdade. Outra coisa, o terceiro ponto, vamos para o verso 3. Olha o que diz o verso 3. Eu mesmo, olha o que é que Lucas disse agora. Eu mesmo, vamos ler comigo. Eu mesmo investiguei tudo. De que maneira, gente? Cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Eu separei aqui algumas palavras desse verso 3 sobre esse terceiro ponto. O terceiro ponto da nossa mensagem hoje sobre Jesus sendo mito ou verdade é que o conhecer a verdade sobre Jesus deve ser uma busca de cada um de nós. Escuta, Lucas tinha relatos provavelmente já de Marcos e Mateus. Lucas ouviu testemunhas oculares. Lucas foi companheiro do apóstolo Paulo, que foi salvo por Jesus na estrada de Damasco, que encontrou-se com ele e recebeu o comissionamento apostólico. Lucas certamente encontrou-se com Pedro e com outros que andaram com Jesus durante o tempo do ministério ali na Galiléia e na Judéia. Ele tinha provas, ele conhecia pessoas, mas ele mesmo quis o quê? Verificar. Lucas, para mim, é o mais santo dos céticos, ou o mais cético dos santos. Porque ele foi atrás da verdade, ele quis saber a verdade. É isso que ele está querendo dizer. Eu mesmo investiguei de maneira cuidadosa. Eu fico lembrando da minha conversão. Minha conversão foi pauleira. Por quê? Porque ela foi construída em cima do ceticismo. Preste atenção, como é que a gente ouve geralmente relatos de conversão? Na maioria das vezes, são pessoas que estavam em algum momento complexo na vida, não é assim? Quando ela se torna mais susceptível a entender a graça de Deus. São pessoas que geralmente estão passando por uma separação, ou estão passando por um problema no trabalho, uma crise conjugal, uma crise com a família. Ou um vício, é tanto que uma das bandas aí da Bahia, um tempo, fez até uma música, né? Eu era um bêbado, vivia drogado, hoje estou curado.
encontrei Jesus. Eu nem era um bêbado, nem via drogado, era funcionário público federal, namorava com Samara, mulher linda da minha vida, tudo tranquilo. E estou eu, lá na Justiça Federal, meu primeiro emprego, do lado de um cidadão que veio de Brasília, que começou a falar de Jesus para mim. Não, porque Jesus, coisa e tal, olha, ele ama você e tal e tal. Gente, é porque eu também nunca consegui ser grosseiro com as pessoas. Eu acho que ser cordial não deve ser um traço de um cristão, deve ser um traço de alguém que se diz humano, né? Mas eu ouvia aqueles negócios, ficava, oh meu Deus, a vontade de vomitar com as conversas besta. Não, que não sei o que, que Jesus, não sei o que, ele morreu, papai, tá. E começou a falar, ia falar. Mas, gente, sabe qual era a minha tarefa no final de semana? Era pesquisar livro para rebater o que ele tinha me ensinado na semana anterior. Era a minha festa. Aí eu pegava livro de esoterismo, eu pegava livro de ateus, eu pegava tudo, e aí eu ia construindo as minhas teses, e ele ficava às vezes murcho, né, com as minhas conversas e coisa e tal, e insistia, e orava por mim. O fato é que aconteceu algo, Deus mudou o meu coração. Ele me apresentou os fatos, ele me apresentou a realidade, ele me apresentou, eu fui convencido pelos fatos, eu fui convencido não só pela vida daquele amigo, mas eu fui convencido pela, não só plausibilidade, mas pela confiabilidade do Jesus histórico, do homem da história, que veio, que deu a vida dele por mim, lá atrás, que teve repercussões na minha vida aqui no Brasil, do outro lado do Atlântico, e que está tendo repercussões hoje aqui na vida da gente, amém pessoal? O fato é que Paulo disse, eu mesmo investiguei, e onde é que eu estou querendo chegar, gente? Eu estou querendo chegar exatamente onde vocês acham que eu estou querendo chegar, que nós não podemos ter uma fé terceirizada, nós não podemos ter uma fé emprestada do outro. Me empresta a tua fé, me empresta o teu Jesus. A minha luta como pai de 3 filhos adolescentes é que eles encontrem em Cristo a verdade que os liberta, porque eu não posso transferir a minha libertação para eles, eu não posso transferir a minha experiência para os meus filhos, eu posso transmitir para eles o meu testemunho e o conhecimento que eu tenho das Escrituras. Mas, gente, essa mensagem para mim, ela pode não ser para alguns espiritual. Foi negócio de não sei o quê, de apologética e não sei o quê. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Quando a gente investe na certeza das coisas que nós cremos, as repercussões na nossa vida se tornam muito mais amplas, bonitas e frutíferas. Do que adianta? A gente está vivendo de lá para cá, vem para o culto, levanta a mão, participa da liturgia, participa das coisas aqui, mas factualmente, no mundo dos fatos, nós não estamos nem aí. Você sabe por que muitos jovens se desviam na universidade? Não é porque eles não tinham fé antes de chegarem lá, mas é porque eles não tinham fundamentos que resistissem aos mínimos argumentos de um ateu, de um agnóstico, ou de quem quer que seja. Uma das coisas que a gente tem desejado e tem feito com os nossos jovens aqui na escola, além dos conteúdos essenciais para o Enem e para os vestibulares, é dar para eles ferramentas para que eles entendam que ser cristão não é uma escolha troncha de um trouxa que não tinha outra coisa para fazer na vida e resolveu dizer agora que era de Jesus. E virar a página do mundo da realidade e entrar nos mares dos mitos, os novos mitos. Não, Deus não quer isso para nós. Deus quer que a gente esteja aqui conscientes a respeito daquilo que nós estamos lendo e crendo e vivendo e colocando em prática. O Senhor quer que você encontre com Ele. Você precisa, buscar a sua relação com Deus. Você e Ele vão construir esse relacionamento. Nós precisamos disso. E aí vem alguém que se levante, talvez nesse auditório, depois para me perguntar, e dizer assim, pastor, legal rapaz, você falou um negocinho legal aí,
você fez uma interpretação bem legal das palavras de Lucas, mas você não acha que é muito pretensioso construir a historicidade de Cristo, ou a historicidade dos fatos que se relacionam a Ele, a partir de fontes cristãs? É fácil. Quem é que vai construir uma mentira a respeito da própria seita que criou? Eu sou sincero para vocês, para mim isso aqui basta. Vou dizer por que basta. Tem muita gente que idolatra os escritos de Sócrates, Platão, Aristóteles, e não sabe que as cópias mais antigas que tem desses escritos são cópias que foram escritas 600, 700 anos depois desses caras existirem na face da terra. E ninguém vai para a academia, nem para o curso de filosofia, questionar que ali foi escrito por Sócrates, Platão, Aristóteles. Mas quando é de Jesus, não. Cadê a primeira cópia? Cadê aquela que foi escrita lá no dia mesmo que o negócio aconteceu? Vou dizer uma coisa para vocês. Historicamente falando, as cópias dos originais que circulam no mundo inteiro, que foram encontrados em lugares diferentes nessa terra, com pequeniníssimas alterações que não mudam em nada o contexto geral da escritura, e muita gente se apega nesses milímetros, não, porque um tinha uma letra, outro não tinha. Você sabia que as incoerências entre os manuscritos que foram encontrados das escrituras não chegam a 1% do seu conteúdo total? E que temos material suficiente para a construção da minha fé, da sua fé, que temos material suficientemente confiável para que eu possa abrir a minha boca em qualquer academia e falar sobre isso? Jesus é real, seus feitos são reais, a sua vida é real. Aqueles homens e mulheres não o negaram, primeiro, porque não se mente para se receber dano, e segundo, porque Ele mudou a vida deles. E Ele tem feito isso na vida daqueles que creem. Amém, igreja? Ele tem feito essas coisas. Tudo bem, você está usando fontes cristãs, pastor. E eu falei que para mim eram suficientes. Mas se para você não é, toma lá mais algumas. Tácito, romano do primeiro século, que é considerado um dos mais precisos historiadores do mundo antigo. Não tem nada a ver com Jesus. Mencionou cristãos supersticiosos, nomeados a partir de um relacionamento com Christos, palavra latina para Cristo, que sofreram nas mãos de Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Outro, Seutônio, não é seu Antônio, não é Seutônio, secretário-chefe do imperador Adriano, escreveu que houve um homem chamado Crestos, ou Cristo, que viveu durante o primeiro século, escrito nos Anais, livro 15, capítulo 44. Não é suficiente, pastor. Flávio Joséfo, historiador judeu, reconhecido na academia, é o mais famoso historiador judeu, não era cristão. Em seu livro Antiguidades Judaicas, se referiu a Tiago, o irmão de Jesus, que era chamado Cristo. E ele diz, aqui no capítulo 18, 3... Agora havia acerca desse tempo Jesus, homem sábio, se é que é lícito chamá-lo de homem, pois ele foi aquele quem operou maravilhas, ele era o Cristo, ele surgiu a eles vivo novamente no terceiro dia, como haviam dito os divinos profetas, e 10.000 outras coisas maravilhosas ao seu respeito. Júlio, africano, citando o historiador Talo, em uma discussão sobre as trevas que sucederam à crucificação de Cristo, naquela 3 horas da tarde daquela sexta-feira, quando Jesus morreu. Isso está escrito nos escritos existentes, capítulo 18. O Talmud da Babilônia, no Sanhedrin 43, confirma a crucificação de Jesus na véspera da Páscoa e as acusações contra Cristo de usar magia. Não falou bem, mas falou. Ele achou que era magia, mas era milagre. Magia e encorajar a apostasia dos judeus. Os cristãos eram chamados de apóstatas do judaísmo no início. Vocês sabem disso. São fatos que foram relatados aqui. Marabar Serapião confirma que Jesus era conhecido como um homem sábio e virtuoso, considerado por muitos como rei de Israel, executado pelos judeus e que continuou vivo nos ensinamentos dos seus seguidores. Luciano de Samosata, outro escritor que não tem nada a ver
com o cristianismo, escritor grego do segundo século, admite que Jesus foi adorado pelos cristãos, introduziu novos ensinamentos e foi por eles crucificado. Ele disse que os ensinamentos de Jesus incluíam a fraternidade entre os cristãos, a importância da conversão pessoal e de negar outros deuses. Os cristãos viviam de acordo com as leis de Jesus, criam que eram imortais, e eu creio ainda, e se caracterizavam por desdenhar da morte. Tudo isso por devoção voluntária e renúncia aos bens materiais. Jesus é real, é vivo, é Deus, é Senhor. Muda a vida, muda o coração, muda a história. Ele é o Senhor da minha vida, e essa é a maior alegria que eu tenho na minha existência. Ele é o Senhor da minha vida, e Ele é o Senhor da vida de muitos que me ouvem. Louvado seja o nome de Jesus. Alguém conhece algum Teófilo? É um nome grego, a junção de duas palavras, Theos e Philos. Filia é a amizade, amigo de Deus. Só que tem um pronome de tratamento meio esquisito, que é usado aqui, talvez a única vez nos escritos dos evangelhos, talvez no livro de Atos haja alguma expressão. Qual é a palavra, qual é o pronome de tratamento que ele usa para se referir ao Teófilo? Excelentíssimo. Esse pronome de tratamento, que nós legamos do direito romano, no direito brasileiro, na construção do Estado brasileiro, era um pronome utilizado para altas autoridades do império, geralmente governadores ou procuradores, como Pilatos. Pilatos era procurador e exercia também a magistratura. Ele representava Roma e, ao mesmo tempo, ele julgava os casos. Isso demonstra que Lucas estava escrevendo para alguém fora do círculo normal do judaísmo. Alguém que certamente foi instruído sobre Jesus, mas que tinha dúvidas. E pediu a Lucas, certamente é possível que tenha financiado a pesquisa histórica que Lucas fez. E Lucas escreveu um relato e na cabeça do livro, nos primeiros versos, ele diz tudo isso que ele tinha feito a Teófilo, o excelentíssimo Teófilo. E eu fico pensando, gente, imaginem essa busca. De um lado, um homem que andou com Paulo, Lucas. Do outro lado, um pagão romano, uma autoridade romana, que tem interesse em saber mais sobre Jesus e certamente se converteu a Cristo e certamente influenciou a conversão de outras milhares de pessoas dentro do Império Romano. Você pode crer em Jesus e ir para o céu sozinho. Mas para você ser um missionário para esse tempo, não missionários que foram para um seminário necessariamente, o que quer que seja, para que sejamos missionários a esse povo, uma coisa não pode nos faltar: convicção. E o que Teófilo desejava era convicção. Olha o que é que Lucas escreve no final da sua fala, no verso 3 e o 4. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo. Só um ponto, desde o começo. Lucas foi até antes do nascimento de Jesus. Observe que o evangelho de Lucas trata da anunciação, não apenas de Jesus para Maria, do anjo para Maria, mas a anunciação do anjo para aquele sacerdote Zacarias, casado com Isabel, parenta de Maria. João Batista é anunciado antes do anúncio de Jesus, porque ele buscou um relato ordenado, ele quis ir até mesmo antes. Eu vou dizer mais, cerca de 20% de todo o material lucano
de todos os escritos de Lucas no Evangelho, são exclusivos desse Evangelho. Inclusive muitas parábolas que a gente conhece. Quem pesquisou essas parábolas foi o próprio Lucas. Então, amados, a gente está diante de um documento que não é só a palavra sagrada de Deus, é um livro confiável. É por isso que a gente quer estudar esse livro durante esses 40 dias. É por isso que a gente quer que você leia o livro de Lucas pelo menos 2 vezes durante o período da quaresma. É por isso que a gente está fazendo um devocional por dia, à exceção dos domingos, para que você aprenda sobre o Evangelho de Lucas. É por isso que estamos pregando aos domingos aqui sobre discipulado cristão em Lucas, começando hoje com a consciência da nossa fé. E às quartas-feiras, os milagres de Jesus em Lucas. Não é que os outros não sejam confiáveis, são sim, eu creio em todos eles. Passaram pela prova do tempo, da pesquisa, do Espírito Santo e de tantas outras coisas. Mas escolhemos Lucas, porque é um evangelho para quem não gosta de religião. É um evangelho para convencer o coração dos céticos. E Deus já está fazendo isso aqui agora, não pelo argumento do meu sermão, mas pelo poder do Espírito Santo. Cadeias conceituais estão sendo quebradas aqui nesse lugar. Vidas estão sendo tocadas e resgatadas para a glória de Jesus. Ele é Senhor, amém, gente? Ele está no meio de nós. E olha o que é que ele diz. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Com que objetivo? Verso 4, vamos ler comigo. Para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Tudo isso objetiva a nossa convicção. Tudo isso objetiva, gente, uma fé edificada sobre a rocha. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Ele existe sim. Ele é real. Ele é vivo. Ele fez o que disse ter feito, e Ele vai fazer o que prometeu fazer. O nosso Deus é santo e vivo, estamos no meio dEle. Ele é o sustentador de toda a criação. Ele é Deus encarnado que morreu por nós para nos levar à eternidade. Ele é o Filho de Maria, Filho de Deus. Ele é aquele que veio ao mundo como servo para servir uma humanidade pecadora. Ele é aquele que deixou-se de ser tocado por pecadores. Ele é aquele que quis andar com quem as pessoas não queriam andar. Ele é aquele que ensinou, que profetizou, que realizou milagres, que fez promessas e que está conduzindo um povo para a glória. É Ele quem dirige a igreja, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o primogênito dentre os mortos, porque nele nós temos a certeza da nossa ressurreição. Ele é Deus vivo, Ele é Deus fiel, Ele é amigo, Ele é presente, Ele é companheiro, Ele é verdadeiro, Ele é sábio, Ele é o construtor da minha vida, da sua vida. Ele nos levará em triunfo durante essa existência, para que essa palavra seja pregada a toda criatura, até que Ele venha. Ele é a força da igreja, o sustento do fraco, a alegria do entristecido. Ele é sim a coragem para os que têm medo. Ele é sim a certeza para os que têm incertezas na vida. Ele é aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Estamos na presença dEle. Jesus, mito ou verdade? Jesus, verdade, vida e caminho. Louvado seja o nome dEle em todo o tempo.